que quase ninguém conheceu, os filhos de Moisés. Vocês já tiveram curiosidade de saber por que Gerson e Eliezer, a Bíblia fala, depois de um certo momento, um silêncio. E o título que eu dei, Gina, para esse estudo hoje é Moisés e os seus filhos e o silêncio de Deus. Porque a Bíblia, a um certo momento, fala de Eliezer e de Gerson, depois cala o silêncio. Moisés teve dois filhos, como eu falei, né? Gerson e Eliezer. Então, Eliezer significa, Gerson significa, vou dizer para vocês o que significa do nome Gerson. Gerson significa, vem da palavra hebraica ger, que significa estrangeiro ou forasteiro. Olha que nome, Moisés. Gerson significa estrangeiro ou forasteiro. E naquela época, os pais davam os nomes dos filhos de acordo com a sua vida. Quer dizer que Gerson, toda vez que Moisés, Marizinha, chamava Gerson, ele se lembrava que ele era forasteiro e estrangeiro. Imagine um filho com o nome desse, dizer, poxa, meu pai, toda vez que meu pai me chama, tá lembrando que ele é forasteiro, que ele é estrangeiro. Mas também ele e Gerson carregava o peso da separação, a dor do exílio e a sensação que Moisés tinha de não pertencer a lugar nenhum. Gerson era lembrado com a sua própria história, a história do seu pai. E também Eliezer, deixo para vocês também o nome dele, Eliezer significava Deus é minha ajuda. Olha que maravilha. Deus é minha ajuda, vem cá, né? Imagine, um filho chamado de uma forma e o outro da outra. Moisés explicou que Deus dos meus antepassados me ajudou e me livrou das mãos de Faraó. Moisés, olha só, coisa que a gente não sabia. Não sei se vocês já leram essa parte dos filhos de Moisés, mas significa próprio isso: forasteiro e Deus que é minha ajuda. Gerson representava a dor do exílio, já Eliezer representava a esperança, família. Eu quero perguntar para vocês também, quem quiser abrir o microfone pode abrir, como se chamava a esposa de Moisés? Zípora. Muito bem. E na palavra de Deus, Gina, Zípora aparece. Quero que Gina, por favor, pegue a palavra de Deus aí nesse momento, em Êxodo 2:22. Vamos pegar a palavra? Êxodo 2:22 e Gina vai ler para a gente. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Então, Gina, a Zípora era filha de quem? Alguém sabe de quem Zípora era filha? Pode abrir o microfone, viu, família? Não está fechado, está aberto para quem quiser responder. De Petro, quem sacerdote. Ah, muito bem, de Jedro. Ele era um sacerdote muito respeitável e conhecido espiritualmente, né, irmão? Jedro. Então, toda vez que, quando, um pequeno detalhe aqui que eu queria dizer para vocês, que muitos anos depois, só em Êxodo 18, de 1 a 7, e Êxodo de 1 a 7, que vai falar de novo sobre Gerson e Eliezer. Queria falar para vocês também, estou já acabando, é só um estudo. Em Êxodo 4:20, o que nos fala ali, Gina, em Êxodo 4:20? Tomou, pois, Moisés a sua mulher e a seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Então quer dizer que Moisés saiu de Midian com a sua esposa e seus filhos e foi lá para o Egito, né? Enquanto outros personagens central, né, na vida de Moisés tem Arão, os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Itamar, Eliezer, eles foram importantes, eles foram sacerdotes, eles fizeram muitas coisas na palavra de Deus, e a palavra de Deus conta a história deles. Mas por que Gerson e Eliezer?
A palavra de Deus não fala sobre eles. Só nesses poucos momentos que Zípora estava viajando e, de repente, um anjo do Senhor foi para matar Moisés. E, de repente, o que aconteceu ali? Vocês sabem o que aconteceu? Por que o anjo foi matar Moisés? Alguém sabe? De Os Passos? filhos dele não, os filhos Não dele eram não estavam. circuncidados. Muito bem. Quer dizer que Moisés estava indo, todos os israelitas eram circuncidados. Ele, o líder daquele povo, não tinha os filhos circuncidados. Então, Zípora que fez? Ela foi lá, pegou um cortelo de pedra bem afiado, foi lá e fez a circuncisão nos filhos de Moisés. Então, outra pergunta, outra coisa que eu ia perguntar para vocês também, por que o chamado não é concedido, não é herdado, mas é concedido? Alguém sabe dizer por quê? Porque Deus chamou Moisés, mas não chamou os seus dois filhos? Porque um chamado nunca é por herança, mas sim por chamado. Alguém pode explicar para mim? Ninguém? O que que você perguntou? Por que o verdadeiro chamado não é herdado, ele é concedido? Por quê? Alguém sabe me explicar? Ah, porque é individual, Não. porque cada um tem um dom. Eliane? Eliane? Pode abrir, está aberto. Moisés, Foi. por que ele, o verdadeiro chamado não é herdado, ele é concedido? Deus, ele conhece, né, a história de cada um, conhece o fim desde o princípio. Assim como Jonathan, Deus escolheu Saul, mas não escolheu porque ele queria escolher. Deus só concedeu o povo, dá para eles o que eles querem, mas Deus não tinha escolhido o rei para Israel. Muito E, obrigada. e Jonathan tinha direito de acordo com a monarquia dos outros povos, era passado de pai para filho, mas Jonathan respeita ali a escolha de Deus, dizendo: Ele não me escolheu. Eu tenho direito, sim, mas ele não me escolheu. Então eu concordo, vou te ajudar, Davi. Você é o segundo, tô contigo. E Saul, bravo: Para de ser menininha, você seja macho, tem que continuar. Eu sou o rei, você vai ser rei também. E Jonathan aceita a escolha, porque Deus escolhe Obrigada, quem ele Eliane. quer. Obrigada. Pedro, por que, Pedro, não é herdado, mas é concedido? Porque cada um tem um propósito, né? Somos chamados para um propósito. Muito E, bem, Pedro. e salvar vidas. Obrigada. Então, Moisés, ele foi chamado para tirar o povo no Egito. muito bem. Obrigada, Pedro. Quer dizer, então, que Deus mostrou que o verdadeiro chamado não é herdado, mas é concedido. Ele escolheu Arão para esse papel, deixando claro que a autoridade espiritual não se transmite por laços de sangue, mas pelo propósito, como disse Pedro, divino. Então, também disso aprendemos que uma verdade essencial: o plano de Deus para uma pessoa não se transfere automaticamente aos seus filhos. O que Deus faz em uma geração pode ser completamente diferente em outra geração. Vocês estão entendendo direitinho a história de Gerson e de Eliezer? Mó, como a ação do Espírito não segue tradições? Por que a ação do Espírito Santo ele não segue tradição? É só Porque quem procura. Só o quem trabalho é individual. Muito bem, Su, porque é individual. Deus trabalha com a pessoa. Comigo vai fazer o que eu tô, o meu coração foi predisposto a fazer. E Deus vai lá e age através do Espírito Santo. Moisés, abra seu microfone e fala, irmão. A gente, quando estuda um pouquinho mais a Bíblia, tem um Uhum, pedacinho que ninguém gosta de ler, que é a parte de genealogia, né? Mas uhum, dentro da genealogia de Gerson,
lá em 1 Crônicas 23:16, vai estar falando de Sebuel como Sim, um sim, dos vamos chegar chefes lá daqui a pouco. da descendência de Levi. E fala também lá em 2 Crônica, aliás, em Primeira Ela vai Crônicas ainda falar fala de sobre isso. Abias. Uhum. Então a gente vê que é, dentro da descendência vai se destacar mais aqueles que forem proeminentes, aqueles que seguem a Deus, que continuam fazendo o papel que Moisés fez, Uhum, servir a Deus. Não é que Deus apaga o nome, é as pessoas que não continuam dentro de um serviço que se destaque, uma uhum. entrega total e pura a Deus. E é isso que nós precisamos fazer, Então, se quer dizer, entregar a família, Deus 100%. então, irmão, quer dizer que a ação do Espírito Santo não segue tradições humanas, mas expectativas, nem expectativas familiares. Não importa se meu pai é pastor Bulhon, que se eu não quiser ser um servo de Deus, eu não vou ser, porque são escolhas que fazemos. Nós escolhemos dar voz ao nosso coração e deixar que o Espírito Santo nos guie a aquele trabalho que nós como é que eu posso dizer em português? Nos colocamos nas mãos de Deus. Se a gente, eu posso ser filha de Ted Wilson, mas a salvação é individual. É isso que a história quer nos contar. Nós iremos aprender hoje que o chamado de Deus não quer dizer porque é filho de pastor Bulhon vai se salvar, porque é filho de Ted Wilson vai se salvar, porque é filha do pastor Luiz Fernando Iglesias vai se salvar. Não, o que nos traz realmente a, a salvação é o que eu aceito, o que o meu coração quer. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, aí sim o Espírito Santo vai e trabalha na minha vida. Também, nem todos os chamados de Deus acontecem diante dos holofotes. Moisés era para estar na frente do povo, mas os seus filhos não foram chamados para ficar na frente do povo. Ficou, o que, que foi, qual foi, como disse Moisés agora, né? Nosso irmão. Ele falou que os descendentes de Moisés foram contados como os povos levitas. Foram pessoas importantes, quer dizer que os filhos de Moisés, mesmo tendo um pai tão importante, mesmo tendo um tio Arão tão importante, tendo os primos Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, todos eles importantes, mas Gerson e Eliezer ficaram atrás das cortinas. Eles não ficaram na frente porque era filho de Moisés, porque quem chamou foi Deus. Não foi Moisés que deu cargo para os seus filhos, foi Deus que chamou cada um, e cada um com um propósito. Diz aqui também que não, se vocês, não fala assim, né? Se não na igreja tem uma irmã que está limpando o banheiro da igreja, né? Aí fala, eu só limpo o banheiro. Eu estou aqui só fazendo, eu acordo cedo, vou para a porta da igreja para abrir a igreja, para que os irmãos entrem. Gente, tudo isso talvez alguns irmãos não vejam, mas aquele que vê tudo, ele dá o valor que você tem. Não espere que as pessoas valorizem você pelo aquilo que você faz na frente das pessoas. Deus valoriza você por aquilo que você faz para Ele quando ninguém está vendo. Talvez uma diaconia, né? Faz comidinha, junta a panela. A diaconia, ela prepara a Santa Ceia. A diaconia olha os banheiros, está todos limpos, com carta higiênica, está tudo perfeito na igreja. Mas os irmãos, quando chegam, não observam quem limpou, quem varreu, quem sacudiu as cadeiras, quem deixou tudo em ordem, as roupas do pregador, do batismo, ornamentou a igreja. Não se preocupe, família, se as pessoas não verem isso em você, se elas não Não, se importam por aquilo que você faz. Mas lembre-se, Deus que vê tudo. Ele viu o amor e o empenho que você colocou. Nós temos que trabalhar para Deus, não porque quero que o pastor me veja, mas eu quero trabalhar para Deus porque quero que Deus me veja o quanto amor eu coloco nas coisas dele. Quero também falar para vocês, família, que embora a Bíblia
permanecem em silêncio por muitos anos. Gerson e Ezer, eles não ficaram com suas vidas terminadas. Ele, como disse Moisés, eles foram os sacerdotes levitas. A história deles, os seus descendentes, fizeram maravilhas. Sem os filhos de Arão, ou sem os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, eles abriam e fechavam o O tabernáculo, ele que templo. montava e desmontava, tudo fazia, tudo o culto era feito por eles. Sem eles, nada podia ser feito. Só os levitas podiam tocar nas coisas sagradas. Até a Arca da Aliança, só eles eram pessoas consagradas a Deus. E vocês e nós, família, somos consagrados a Deus quando entramos na igreja, quando tocamos nas coisas de Deus, nos, nos objetos aí da Santa Ceia. Nós somos cuidadosos com a casa de Deus, a não colocar o pé na parede para não sujar, a sentar com educação para não quebrar as cadeiras, não sujar a cadeira, porque tudo isso nós não fazemos pelos pastores nem pelos irmãos de igreja. Nós fazemos para a honra e glória de Deus. Nós temos que chegar na igreja em silêncio, incomodar, falar com Deus, esperar o culto começar e receber a mensagem. Muitas pessoas chegam na igreja, é só conversinha, tá, 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 tá. Quando começa o culto, tem irmão lá na frente pedindo silêncio e respeito na casa de Deus. Qual é o seu papel, família? Qual é o meu papel na casa de Deus? O que nós fazemos para sermos honrados por Deus? Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus nos chama. Viu, Jandira? Deus quer que você entre na casa dele com os pés, mesmo assim, Senhor, eu estou vindo te encontrar. Mas é o Senhor, encontrar o Senhor, não encontrar as irmãs, onde vai falar de Fernanda, vai falar de Graziele. Eu venho falar contigo, Senhor. E quero estar só adorando a Ti. Também nos fala, família, que alguns são chamados, né, para guiar, outros para sustentar. Uns têm dom de falar, outros de oração, mas todos nós temos que ter a certeza que nós servimos de maneira honrosa para aquele que nos chamou, que é o nosso Deus. E finalizando, o Senhor que vê o que está oculto, honra aqueles que servem sem serem vistos. A história de Gerson e Eliezer representa todos os que dedicam suas vidas a Deus, não por reconhecimentos, mas por fidelidade. Eles eram homens cuja confiança em Deus não dependia de aplausos, mas de obediência constante. Não foram exaltados, mas foram lembrados. Foram usados por Deus para manter acesa a chama da adoração em meio ao seu povo. Então, família, eu faço um apelo para vocês. O apelo que eu quero falar para vocês é esse aqui, que é dos momentos escondidos, longe dos aplausos, que acontece o ato mais importante é saber que Deus vê, Ele honra cada coisa que você faz por amor a Ele. Meu convite, família, como família Emanuel, como família irmã de Gina, irmã de Pedro, irmã de Marizinha, de Cibele, sou sua irmã, tua Fernanda, você Domingas, viu, Davanice? Eu sou sua irmã e eu peço a vocês que cada coisa que vocês fizerem para a casa de Deus, não espere nenhum reconhecimento nem de irmão, nem de pastor, nem de ancião. Eu acho que nós temos que ter a visão para diretamente adoração ao nosso Deus. O que posso fazer para o meu Deus? Para que meus irmãos sejam recebidos na igreja com um sorriso. Olha, eu acho parte, sinceramente falando, família, para mim, o bilhete de visita da nossa igreja é a É recepção. recepção. Quando você é bem recebido no lugar, com um sorriso, com as pessoas bem vestidinhas, assim, mesmo simples, mas toda com um sorriso maravilhoso, as pessoas querem voltar, porque reconhecem em nós a presença de Deus. Por isso, família, meu convite é isso, para mim, em primeira pessoa, que nós possamos buscar a Deus em tudo que nós fizermos. Da diaconia, da porta, da recepção,
ao batismo. Tudo aquilo que envolve recepção e batismo. Tem igreja que as pessoas se batizam, antes de batizar, todo mundo abraça, é o maior amor. Depois que a pessoa se batiza, né, Gina? Parece que nem a mãe virou um irmão normal. Não, família. Vamos nos amar, vamos receber, nos acolher uns a uns, porque eu tenho certeza que o nosso Deus, que vê todas as coisas, ele vai dar o justo peso para cada um de nós. Que a nossa história nesse mundo, nessa terra que estamos vivendo, nós possamos celebrar a vida de Deus nas nossas vidas e que a nossa história esteja aqui, não está sendo escrita, não está sendo escrita a minha história, mas lá no céu a minha história está sendo escrita. Como disse outro dia outra irmã, não sei quem foi, que falou que nós vamos ter, acho que foi Esther, vamos ter uma pedra, ou foi Uma essa, foi pedrinha, uma né, uma pedrinha. pedrinha com o nosso nome. Mas eu tenho certeza de passos, tenho certeza, Blanca, que aquela pedrinha vai dizer quem eu sou daquele momento, porque a minha história será apagada, cancelada, porque o meu nome novo, meu nome novo, com a minha nova história, está seguro nas mãos de Jesus. Que essa seja a nossa história, minha e a história de vocês. Que ao irmos para a igreja, ao falarmos com nossos irmãos, nós possamos lembrar que aquela pessoa está sendo escrita a sua história no livro da vida e que a sua Amém. participação também vai fazer parte dela também. Obrigada, que Deus Amém. abençoe a cada um de nós. Ô, Cleide, eu Cleide, posso como te falar uma apresenta? coisa? Sim, Eu posso claro, falar uma Dinho. coisa? É, Eliezer, ele só é citado na Bíblia em Êxodo 18, versículo 4, que significa, né, meu pai, o 18 Deus de de 1 a meu pai 7 foi fala, né? minha ajuda, né? Uhum. Então, é isso aí. Isso é a única vez que fala sobre o nome dele. E lembrando, família, que Eliezer e Gerson, eles foram levitas e eles levaram um legado para o seu Samuel e Iaia, todos eles eram pessoas numerosas e eles que eram os sacerdotes por toda a vida que eles viveram. Eles honraram o seu pai Moisés. Moisés foi pai, Moisés foi filho, Moisés foi pai e marido, foi servo de Deus. Que essa seja a nossa história, Amém. hoje e para sempre. Amém. Amém. Que bela mensagem, Cleide. Deus seja louvado. Você Obrigada. deixou aqui claro o que você faz aqui não é você que precisa aparecer, é Jesus. É E Jesus. aí você me lembrou a história de João Batista. João Batista, ele estava no auge da fama, né? Ele era o preparador do caminho para Cristo, ele era conhecido, tanto é que levantou ali uma discórdia entre os seus discípulos, né? Por que que Jesus batiza mais? E João Batista, ao ver Jesus, João Batista falou, ó, é importante que eu diminua, que ele cresça. Olha que coisa linda. E é isso que precisa estar no nosso coração. Não é o que Amém. a Cleide faz, não é o que a Blanquita faz, é o que Cristo quer fazer em você e através de você. Essa mensagem foi muito, muito forte para cada um de nós. Que Deus continue te Obrigada. usando, minha amada. Amém. Amém. Ô, família, um pouco me Muito vergonha, porque eu não sou, obrigada. um pouco me vergonha porque eu não sou pregar, eu não sei pregar, eu não sei pregar, eu sei só estar aqui com vocês falando, mas pregar eu não sei mesmo não. Bora Mas Vai para esse ter o momento. hino? sim, vamos colocar o Então, hino você agora. permaneça aí que eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom então. Vou colocar o hino. Vamos lá, o hino final, depois voltaremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter falado hoje aqui com os meus irmãos, daquilo que eu gostaria de ser na minha igreja, daquilo que eu gostaria de ser com meus irmãos, daquilo que eu queria me comportar dentro do teu santo templo. Me ajude, Senhor, a ser um Eliezer, a ser um Gerson, a ser um levita na tua casa, aquela que ajuda a montar e desmontar, aquela que leva, acende as velas na igreja, que é as orações, Pai, que ajuda os meus irmãos nas orações. Me ajude, Senhor, a ser verdadeiramente um filho teu,
Pai querido, Pai de amor, Moisés foi chamado para liderar um povo grande, e os seus dois filhos, Eliezer e Gerson, honraram esse pai que o Senhor concedeu para eles. E eles foram servos fiéis, porque a sua descendência, partindo da Subal a Aiaia, eles cresceram em multidão e eles fizeram o sacerdócio levítico, levaram o Senhor, a sua história para tanto, tanto, tanto povo. E nós aqui neste mundo, Pai, nesse momento, dessa nossa geração, que não temos mais o Moisés, mas nós possamos ser, Pai, os levitas da nossa igreja, aquele que abre sem murmurar, aquele que limpa sem murmurar, aquele que fala sem murmurar, aquele que canta sem murmurar, que aos domingos, às quartas e aos sábados, todos nós, juntos, no teu santo templo, possamos acender a chama para que o Senhor possa em breve voltar. Abençoa aqui, Pai, cada família aqui que representamos. Em especial, nesse momento, eu quero pedir pela a minha querida Rutinha, que foi operada, ou que está sendo operada, eu não sei o horário. Senhor, Tu é os médicos dos médicos, o Senhor sabe onde tocar exatamente na Ruth. Esteja com ela, ajudando-a a se recuperar, concedendo forças para o seu organismo e abençoa todas nós, da Alvanice, a Josefa, a Cida Cabral, a Amanda, o nosso querido pastor João Antônio, a Karine, a sua filha, a todos eles nós te pedimos, Pai, as tuas bênçãos, no teu nome santo e no nome santo de Jesus, e no nome da pessoa maravilhosa que é o Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.